Muito bom dia a todos. Declaro aberta essa audiência pública que dará o serviço prestado pela empresa Starpar, responsável pela administração e operação no sistema de estacionamento rotativo, pago, Zona Azul, no município de Taubaté. Compõe a mesa nessa audiência o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Eugênio Monte Claro César Júnior. Registramos também a presença, aqui com muita alegria e satisfação, do Marcelo Fuad Courier, vereador da 9ª e da 10ª legislatura, conosco aqui, sempre bem-vindo, o sempre vereador Marcelo. Edson Ávila, chefe de gabinete do vereador Isaac do Carmo. Adriana Moreto, chefe de gabinete do vereador Bilili de Ângeles. Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita. Nessa audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui, na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna, por até 2 minutos, para fazer perguntas sobre o tema dessa audiência. Basta se inscrever, preenchendo o formulário que está disponível aí próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar. Basta enviar o seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 1236259501. Para que o nosso trabalho transcorra de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evite a partes e outras interrupções àquele que estiver fazendo o uso da palavra. Antes de eu dar início aqui aos trabalhos e passar as palavras, você que me acompanha pela TV viu que eu apresentei aqui o nosso secretário de Mobilidade Urbana Monte Claro, qual eu quero agradecer imensamente, sempre solícito ao chamado dessa casa, sempre que pode estar conosco, sempre colaborando pela transparência e prestando um bom trabalho para a cidade de Taubaté. Então, quero dizer aos senhores, e antes também registrar a presença do vereador Bob e do vereador João Henrique Dentinho também nessa audiência. É bom que os vereadores estejam aqui, também com certeza tem bastante requerimentos que foi apresentado envolvendo esse assunto. Mas vocês perceberam que a empresa não se faz presente. Para nossa surpresa, nós protocolamos, já tem 10 dias aí, o convite, a gente sempre convida as partes que nos interessa estar ouvindo aqui, mas a empresa ontem, após o expediente, fez contato com a mobilidade urbana e automaticamente a mobilidade nos avisou ontem após o expediente, ou seja, hoje pela manhã tivemos a notícia que a empresa Starpar, que é a responsável que desde 2018 pela Zona Azul está aqui com esse contrato, não vai estar presente, alegando e pedindo para a gente possa jogar mais para frente, a gente possa, na verdade, adiar essa audiência. Só que como nós temos o respeito com a população, com os vereadores que votaram o projeto, com o nosso secretário de Mobilidade, sociedade civil representada aqui, nós não tivemos tempo hábil, até conversamos com o cerimonial, não era mais possível, né? Nem que fosse, eu entendo que nós deveríamos manter a audiência, porque nós queríamos apenas ouvir e colocar alguns esclarecimentos pela empresa aqui na casa, porque nós temos inúmeros questionamentos, várias questões que a população está sofrendo. Nós vivemos hoje um momento muito confuso desse estacionamento da Zona Azul da cidade de Taubaté. Então, está aqui o pedido da empresa, se a TV puder dar primeiro plano aqui também, não sei se é possível, entrou em contato ontem, era quase 18 horas,
impossibilitando a gente tomar alguma atitude. E eu jamais iria concordar se eles colocassem assim para a gente, dias antes, logo quando foi colocado o convite, tiveram tempo sim. Nós estamos aqui apenas para colocar transparência de forma republicana. Eu não sei se é o entendimento da empresa o motivo de não comparecer, o que levou eles a tomar essa atitude. Eu entendo como uma falta de respeito com a Câmara Municipal e principalmente com a população, que é o cliente direto dessa empresa e que vem, infelizmente, entregando um serviço de péssima qualidade. Tenho certeza que os vereadores vão ter a oportunidade de falar. Então, eu quero deixar claro aqui, a população que me acompanha neste momento, vereador Diego, você que acaba de adentrar aqui ao plenário, a população que nos acompanha estava ansiosa. Eu recebi muitas perguntas pela minha rede social, no Café com GC às quartas-feiras, que foi ontem. Então, nós viemos aqui para poder contribuir e melhorar esse serviço na cidade de Taubaté. Então, secretário Monte Claro César, nós iremos tocar os trabalhos, nós nos preparamos. Então, não seria justo chegar aqui, está cancelado, não vai ter. Então, você que está me acompanhando, eu vou passar a palavra para o secretário Monte Claro César. Estou vendo que o Dentinho está querendo uma parte que também já vou dar, vereador Dentinho, para que ele dê a sua saudação. Iremos entrar aqui em alguns questionamentos e seguir o protocolo aí da audiência pública, ok? Monte Claro, com a palavra. Bom dia, vereador Gessé, presidente. Bom dia, vereador Diego Fonseca. Bom dia, vereador Dentinho. Bom dia, vereador Bob. Meus cumprimentos ao Edson, à Adriana e ao Vinícius e a toda a casa. Mais uma vez, uma satisfação poder estar aqui conversando sobre um assunto de grande interesse da cidade de Taubaté. E também é importante, vereador, que a gente diga, né, que independentemente, eu também lamento a não presença dos representantes da Itapar, porque fizeram a solicitação do cancelamento da audiência ontem após as 17h30, enfim, alegando lá seus problemas, mas como eu liguei para o senhor ontem à noite, ainda disse, eu não me furto de comparecer, porque é minha responsabilidade diante da pasta da mobilidade urbana prestar todos os esclarecimentos. Entendido que eu prestarei os esclarecimentos dentro daquilo que é a competência específica da pasta de mobilidade urbana. Muito obrigado, secretário. O senhor tem a nossa admiração, porque mesmo sabendo foi notificado, mas manteve o compromisso, nos falamos ontem, isso muito nos alegra, porque o Poder Legislativo, ele tem a obrigação de dar luz aos contratos, principalmente no momento que vive esse estacionamento, e o melhor lugar é aqui. Então, nós vamos continuar os trabalhos, já vou passar a palavra daqui a pouco, vou começar com sempre o vereador Marcelo, que está aqui conosco, e logo mais eu vou passar para os demais vereadores, tá bom? Só vou deixar alguns questionamentos que eu recebi, que eu acho que são temas importantes, para que o secretário... Aliás, vamos ser bem justos, esse contrato não é da atual gestão que está o Monte Claro César, é importante dizer isso. Então, ele está pegando o trem já nos trilhos, então a gente precisa ajudá-lo a contornar muitos problemas que estão acontecendo. E tantos outros. Registrar a presença aqui do Rodrigo Miranda, chefe de gabinete do vereador Richard Rodrigo, é o ator da Legislativo Taubatiano. Obrigado. Secretário, eu trouxe aqui, eu fiz alguns apontamentos. Por exemplo, eu quero deixar para o senhor depois, e você que nos acompanha pela TV Câmara pode prestar atenção que tudo que eu vou falar aqui é que a população está sofrendo diariamente. Por exemplo, secretário Monte Claro César, a população está incomodada com o modus operandi da empresa e desse acionamento rotativo como um todo, ou seja, são vários fatores que incomodam a população. Ou seja, nem tudo está claro para a população. Por exemplo, o carro que passa fazendo a notificação, que nós aqui colocamos o Big Brother. E fruto de um requerimento
que eu discuti, foi aprovado pelos vereadores, que esse veículo, ele não é reconhecido, ele não está regularizado pelo CONTRAN, não está regulamentado. E a partir daí, que era um carro fantasma, eles colocaram adesivo. Já melhorou um pouco, porque a gente não sabia se era a prefeitura que estava fazendo isso ou a empresa. Com certeza, o secretário também foi para cima e aí eles identificaram o carro. Não é isso? A principal fonte de renda, que me incomoda demais, vereadores, a principal fonte de renda da empresa está sendo a regularização das notificações e não o estacionamento rotativo em si. Que tem os R$12, você já recebe um aviso, é R$12. Passou um período, dobra. Então o objeto principal mudou. Não é mais aquela 1 hora que é quase R$3. Ou seja, olha o valor. Só a primeira notificação dá 3 horas ou mais, 4 horas. Precisamos rever a questão do tempo, né? Precisamos saber se realmente é a prefeitura ou a empresa que impôs esse tempo. Eu estou falando da tolerância. A gente precisava deixar claro, tem os 10 minutos, está em vigor, não está? É a prefeitura que determina ou é a própria empresa? As pessoas precisam ser notificadas e saberem que estão irregulares de forma mais clara e objetiva. Por exemplo, tem pessoas que não têm habilidade com o aplicativo. Em muitos casos que eu recebi, a pessoa só vai saber da multa quando ela vai arrumar seu documento, né? Isso aí está muito obscuro ainda. Me incomoda também a questão das pessoas que não têm acesso fácil, que é, no caso, uma geração que os 50 a mais já tem uma certa dificuldade mesmo. E como é que vai fazer quando eu não tenho o aplicativo? Hoje, pessoas reclamam muito, secretário, de, por exemplo, as meninas que trabalham na Zona Azul, por exemplo, elas não têm competência para multar. Como é que está sendo isso? Pessoas que vão até ela, eu não posso mais, é só na máquina de fazer, é o paquímetro que fala. Mas a pessoa que está, a agente da Estapar, está se recusando hoje a fazer. Coloca aí para mim. Não tem mais esse serviço. E eu penso que precisava de um número maior de informativos em toda a cidade, para lembrar a população de como funciona a cobrança e todo o processo de regularização. Porque ficou a dúvida, as pessoas não sabem por onde recorrer. Então, o objetivo que me levou a trazer essa audiência pública hoje é para esclarecer, para melhorar essas coisas, para trazer mais transparência, facilitar a informação à população taubatiana, facilitar até para a mobilidade urbana, colocar, olha gente, isso aqui é a empresa que é responsável, porque com certeza muita coisa cai na conta da mobilidade e nem sempre é essa a realidade. Então, as minhas colocações são essas. É importante voltar até a notificação no para-brisa, é importante, que não está tendo mais, e eu gostaria muito que a empresa estivesse aqui, infelizmente não esteve, mas nós vamos reiterar, vamos conversar com os vereadores, para que ver que rumo a gente vai tocar. Então, são esses meus questionamentos, a minha contribuição. Eu vou abrir a fala agora e convidar o sempre vereador a fazer seus questionamentos da tribuna. Fique à vontade. Bom dia, vereador Gessé, nosso secretário de Mobilidade, líder do Campeonato Brasileiro, Monte Claro e César Palmeirense. Que absurdo, vereador Gessé, que absurdo. Monte Claro, esse requerimento não foi colocado ontem, não foi colocado semana passada pedindo a sua audiência pública. Esse requerimento foi colocado e aprovado nessa casa há muito tempo. Então, mostra mais uma vez que a Estapar desrespeita essa casa, a Estapar desrespeita os munícipes da cidade de Taubaté, e a gente queria ver, justamente era isso, o vereador Gessé, questionar e ouvir deles. Primeiro, eu queria saber, o Monte Claro, esse carro, esse Big Brother aí, esse carro que o Gessé usa a palavra notificação, para mim já é multa, é uma multa de R$24. Por que eu falo uma multa de R$24, Gessé? Porque a partir do momento que ele passa, ele notifica, mas você não recebe nada,
nenhum comunicado que você foi notificado. Automaticamente isso vira R$ 24,00. É essa reclamação que eu estou recebendo de munícipe mais munícipe. E o minuto de tolerância? Porque é o seguinte, eu tenho amigos que pararam, a mãe desceu do carro e ele já saiu. Só que nesse exato momento que ele parou o carro e saiu, o Big Brother passou e multou. É multa de R$ 24,00. E o pior, né? Aí quando o cara vê ou não, vai direto para a mobilidade e aí vem a multa de trânsito, 197. Quer dizer, eu queria saber qual a legalidade desse carro está agindo dessa maneira dentro do contrato, reforçado já pelo vereador Gessé, que não é dessa administração passada. Tem a questão da Zona Verde em volta dos hospitais, que é um questionamento que vem brigando já há anos, desde a gestão passada. Vários vereadores dessa casa estão cobrando. Também eu sei, Monte Claro, que vocês trabalharam em conjunto com o Monsenhor Paulo César, ali da Santa Terezinha, aquela parte interna, né, porque é horário de missa, as pessoas chegam para a missa e quando ela volta já tem um papelzinho lá que ela estacionou irregularmente. Então, de fazer uma troca, não em torno da praça, mas aquele parte de dentro, em volta do Santuário Santa Terezinha, liberar o estacionamento ali para não ter a Zona Azul naquele pedaço. Mas então a gente precisaria conversar isso com a mobilidade, ouvir a empresa, saber o questionamento, mas o atendimento da empresa aqui para nós é péssimo. Por mim, pode pegar o banquinho, eu ia falar até para o Diego Fonseca trazer o banquinho dele, tá lá em cima, põe o banquinho e fala para a empresa, saia de fininho, porque o desrespeito pela essa casa no dia de hoje é um absurdo. E parabenizo Vossa Excelência por essa audiência pública. Obrigado, vereador Dentinho, sempre colaborando conosco, trazendo bastante dados. Com certeza o Monte Claro anotou aqui. Nós iremos pensar uma forma que a empresa de se comprometer com essa casa e, se for preciso, até uma convocação. Eu vou continuar o trabalho. Marcelo, pode fazer os seus questionamentos lá, a sua indignação, que eu tenho certeza que você tem. Próximo vereador Diego, Edson e Rodrigo. Bom dia, senhor presidente e vereador Gessé, os vereadores Dentinho, Douglas, os amigos Edson e Rodrigo aí, representando os gabinetes dos vereadores Isaac e Richardson, e o meu amigo Monte Claro, amigo de faculdade, de sala de aula, e de mais quase 50 anos, né? Quase 50 anos juntos. Então, eu venho, pelo relato do vereador Gessé, não difere muito do que eu venho falar, mas eu queria trazer 3 fatos ocorridos comigo, né, que ilustra bem essa situação, e também uma solicitação dos serviços da própria Estapar. Comigo o ocorrido foi o seguinte, rapidamente falando de três situações. Uma delas, na Praça da Eletro, hoje não deve ter mais essa sinalização em função das obras de lá, mas existiam 2 vagas paralelas, uma ao lado da outra, com uma placa no meio, tá, sinalizando vaga de idoso, que eu já utilizava, né? Eu fui e parei numa das vagas, o escritório do meu advogado ali do lado, fui no advogado, quando voltei tinha a notificação, né? Na hora eu passei a mão no telefone, liguei para a moça, falei, escuta, tem equívoco aqui porque eu tô com o crachá do idoso, estou usando a vaga de idoso e estou notificado. Ela falou, não, mas agora é uma vaga só porque a gente cancelou a outra. Eu falei, mas a placa está aqui na minha frente, né? Te mando uma foto, tá? Eu sei que tem a placa, mas agora o senhor precisa ver a sinalização do solo, né? Eu falei, mas não tem como eu ver a sinalização do solo, eu estou com o carro parado em cima, né? Só não, só o senhor ajoelhar e ver. Eu falei para ela, olha, eu tenho 66 anos de idade, né? Se eu tiver que ajoelhar em todas as vagas que eu for parar, vira brincadeira. Eu sei que ela não queria tirar, quando eu ameacei chamar a polícia, fazer BO e reclamar para o Monte Claro, né, e tudo mais,
Ela falou, então tá bom, dessa vez nós vamos tirar. Mas foi um bate-boca desnecessário, né? Mostra o modus operandi da empresa. Isso é um fato. O outro fato se refere aí ao Big Brother, né? Conforme o vereador Gessé falou, que é do carro, que aconteceu exatamente o mesmo comigo, né? Eu estava do lado, passou o carro, ainda era uma moça que estava dirigindo, ainda aqui no cartório do registro de imóveis. Eles têm, esses 3 fatos que eu vou relatar, eles têm registrado no sistema deles, porque eu relatei para eles, né? E aí passou, eu falei, escuta, e aí, como é que está a situação? Ela cumprimentou, bom dia, e foi embora. Eu tenho o aplicativo, entrei no aplicativo, nada a ser regularizado, minha situação estava normal, tá? Eu falei, normal, vou embora, né? Aí uma meia hora depois cai a notificação para mim no meu aplicativo dizendo que eu estava notificado. Eu falei, mas como? Eu entrei depois que passou o carro e vi que não tinha nada, né? Aí eu vim aqui no escritório deles, na Francisco de Barros, né? Não, Francisco de Barros não, ali é... Bom, no escritório deles aqui, eu vim reclamar, ela falou assim, não, mas o senhor veio fazer a reclamação, o senhor tinha que ter regularizado dentro dos 10 minutos. Tá? Eu falei, mas dentro dos 10 minutos não apareceu nenhuma irregularidade no meu aplicativo. Tá? Se tivesse aparecido alguma irregularidade dentro dos 10 minutos, eu teria regularizado, mas eu só recebi a notificação meia hora depois. Tá? Ou seja, se existe uma irregularidade detectada pelo carro deles ali, automaticamente eu teria que receber a notificação para fazer a regularização. E aí gerou a multa, né? Aí, conforme o vereador Dentinho falou, já era uma multa e eu não tinha mais o que fazer, tá? Morri com o valor, tá? E os pontos, tá? Não, os pontos não, porque eu regularizei, mas tive que pagar lá, acho que se não me falha a memória, R$24, tá? E por último, também que me deixou extremamente indignado, foi o seguinte, eu tenho o aplicativo, ou seja, todos nós que temos o aplicativo, nós fazemos um pagamento antecipado de valor para eles. Tá? Eles trabalham com o valor que eu pago. Eu costumo carregar R$50, né? É R$50 de milhares de cidadãos da cidade que eles estão trabalhando, aplicando e tudo mais. Né? E eu tenho 2 carros registrados no aplicativo. E eu, por um lapso meu, foi erro meu, sem dúvida alguma, mas eu não troquei a placa do carro, tá? E recebi a notificação, tá? Aí eu fui lá e falei, acho que não tem problema nenhum, né? Eu paguei, tenho o comprovante, fui lá, falei com a moça no escritório deles, falei para a moça, olha, eu paguei, está aqui, não houve nenhuma tentativa de burlar o período nem nada, eu simplesmente não troquei a placa do carro. Você pode regularizar aí para mim? Não tem como, o senhor errou, o senhor tem que pagar pelo erro. Eu falei, gente, eu paguei antecipadamente para você. Ela tinha o registro, ela me falou, não, eu estou vendo que o senhor relatou tudo isso aí, essa aqui eu tenho até salvo no meu celular, essa aqui. E aí, assim, enfim, eu tive que pagar, e aí o pior da história, eu falei, perfeito, eu vou pagar, tá? Mas pelo menos vocês vão me devolver o tempo que eu coloquei no carro errado. Não, isso a gente não pode fazer, o senhor pagou o erro do senhor, o senhor tem que assumir. Entendeu? Então eu trouxe esses 3 fatos que mostram bem, eu não acho que seja despreparo dos funcionários, né? São pessoas bem preparadas, mostra realmente o modus operandi bastante negativo da empresa, né? Então não é nem pelo valor que eu trago essas reclamações, mas para relatar 3 fatos ocorridos comigo que demonstram o tipo de foco que a empresa tem aqui na cidade, na minha visão, simplesmente da arrecadação. E por último, para encerrar, senhor presidente, desculpa me alongar, encerrando aqui, aí, caro Monte Claro, uma solicitação que, assim, eu uso muito o centro da cidade em função de bancos, escritórios, essa coisa toda aí. E com muita frequência também, a gente vê as vagas de solidária e as vagas de idoso sendo ocupada por pessoas que colocam a placa e deixam o carro o dia inteiro parado lá, tá? E eu, por algumas vezes, tive a oportunidade de solicitar aos funcionários da Estapar, os agentes que ficam na rua, de solicitar e falar para eles assim, olha, esse carro está parado aqui desde as 9 da manhã, são 2 da tarde, né? Vocês não podem notificar nem nada. Não, isso é só com a polícia militar.
Aí é o que eu falei para ele, acho que seria uma função bastante importante para a Estapar ajudar o município na função principal desse contrato, que seja a rotatividade, qual seja a rotatividade do estacionamento, tá? Então, tanto esse carro, o Big Brother aí, quanto os funcionários, poderiam fazer o acompanhamento dessas 2 horas do aposentado e da meia hora do solidário. Né? E eles não fazem e a vaga fica ali preenchida o dia todo, né, por pessoas que não entendem a função do negócio, acaba prejudicando às vezes até o próprio comércio, né, que fica com a vaga parada ali. Então, assim, eu acho que principalmente esse carro passou na vaga solidária, passou na vaga de idoso, registrou 2 horas depois, ele sabe que é o mesmo carro que está parado lá, então notifica. Entendeu? Então eu vim trazer esses fatos aí rapidamente só para contribuir e esperando que a empresa realmente atenda melhor Taubaté. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo Fuad Courier, vereador da 9ª e 10ª legislatura. Muito obrigado por comparecer. Você hoje representa aí a população que tem sofrido muito. Com certeza, os seus relatos contribuíram muito para essa audiência. Eu vi aqui que o nosso secretário de Mobilidade anotou atentamente os seus questionamentos, assim como de outros participantes. O nosso objetivo é somente esse, Monte Claro, né? Por exemplo, a doutora Juliana Castilho e o doutor Renato Mandu, pessoas que estão no dia a dia igual o Marcelo. Por exemplo, o Renato parou para atender o celular, o carro passou e multou. Entendeu? Então é uma incoerência muito grande. Nós precisamos que a empresa venha aqui prestar esclarecimento. Se não for pelo convite, vai ser pela convocação. Não é isso? Vereador Diego Fonseca com a palavra. Bom dia, senhor presidente, vereador Gessé, que está conduzindo essa audiência pública. Queria também cumprimentar o meu amigo, professor Monte Claro, amigo de longa data. Aliás, secretário, parabéns pelo seu trabalho à frente da secretaria. O senhor que é um dos mais experientes secretários dessa administração. Queria também cumprimentar aqui o Marcelo Fuad, presidente da Câmara, vereador. A gente nunca fala ex, né? Vereador uma vez, sempre vereador. Seja bem-vindo a essa casa. Vereador Gessé, eu parabenizo Vossa Excelência por fazer esse convite, né, para essa audiência pública, mas eu fico muito triste, vereador Gessé, quando uma empresa, né, que é constituída por um CNPJ, que presta um serviço para a nossa cidade, não comparece a uma audiência pública. É lamentável. Dá até para mudar o nome da Estapar, estar fugindo. É triste demais. Uma empresa, né, como você bem disse, o Marcelo também disse, tem aí o Big Brother, né? O Big Brother Taubaté, fazendo arrecadação. Então, se lá na rua a empresa coloca o Big Brother para fazer o seu trabalho, por que o representante da empresa tem medo de vir a essa Câmara e enfrentar as câmaras da TV Câmara? É um contrassenso. É um absurdo. Secretário, o senhor tem todo o meu respeito e a minha admiração, mas essa empresa não comparecer no dia de hoje, primeiro, é uma afronta contra a população. Segundo, é uma afronta contra o vereador Gessé e a Câmara Municipal. E terceiro, com a sua pessoa, que é o gestor do contrato. A minha pergunta é, qual é o medo? Me parece que quando não vem a um convite de uma audiência pública, me parece que deve. É o que está aparecendo. Infelizmente, estar fugindo. Lamentável. Mas, o vereador Dentinho me provocou. Estapar, pega o banquinho e sai de mansinho. Se você não tem compromisso com a população, se você não tem compromisso com a verdade de vir aqui, prestar esclarecimento, e se tiver errado, você assumir a culpa.
A gente precisa que a empresa ela tenha, no mínimo, responsabilidade, da mesma forma que ela tem responsabilidade com a Receita Federal, ela tem responsabilidade em cumprir o contrato, ela tem que ter responsabilidade de vir aqui na Câmara Municipal prestar esclarecimento. Que vergonha! O senhor fez um requerimento que foi aprovado por essa casa, e não foi ontem o requerimento, mais de um mês. E o convite foi feito para a empresa, e a empresa não vem e desmarca ainda na última hora. Absurdo. Lamentável. Vereador Gessé, se Vossa Excelência quiser fazer uma convocação, conte comigo, e principalmente no dia que ele estiver aqui, vamos encher essa Câmara Municipal para perguntar, fazer pressão mesmo, porque nós fomos eleitos pela população para defender o dinheiro da população. Está aqui o Marcelo Fuad veio, falou a essa tribuna que a empresa está cometendo equívocos. Está fazendo isso com ele, com certeza está fazendo com várias pessoas da população de Taubaté. E quantas pessoas não reclamam do seu direito? Porque parece que a empresa deve agir dessa forma, né? Eu vou sentar a caneta, eu vou multar, eu vou arrecadar. Quem quiser reclamar, vem reclamar. Quem não quiser vir reclamar, vai passar por isso mesmo. Falou muito bem. Eu também uso a Estapar. Eu compro R$50 de crédito, ela usa o meu dinheiro. E depois vai descontando. Ela já está ganhando com isso. É lamentável. Muito claro, eu fico triste quando uma empresa falta com respeito com o senhor e com essa Câmara Municipal. É lamentável. Mas eu quero agora deixar uma pergunta. Eu vou até tirar o banquinho, que não é para Vossa Excelência, tá? Monte Claro, professor Monte Claro. Eu milito bastante na causa da saúde, assim como o vereador Gessé, outros vereadores também. Nós temos um problema recorrente em frente à UPA Central. É um pedido desse vereador, de outros vereadores também, e a gente precisa fazer jus a isso. A prefeitura pode, junto à empresa, fazer um trabalho diferenciado, porque quando as pessoas chegam na UPA, elas já chegam fragilizadas, às vezes não tem o recurso para colocar o seu ticket. Tem a possibilidade de se fazer um estudo para que as pessoas, os usuários que utilizam a UPA, deixem de pagar a Zona Azul, né, a taxa para estar fugindo. Porque quando as pessoas chegam ali para ser atendida, eu acho que essas pessoas deveriam ser isentas de pagar essa taxa em frente à UPA. E é claro que precisa ser feito o estudo, Monte Claro, porque se tirar a Zona Azul dali, muitas pessoas também vão estacionar lá o seu carro, vão ficar o dia inteiro. Mas que faça essa isenção desse ticket dentro da própria unidade, e a Estapar não cobre esse valor das pessoas que utilizam, né, o pronto-socorro e também utilizam o aplicativo e fazem aí o uso do ticket. Essa seria a minha pergunta, e fica mais uma vez o meu repúdio a essa empresa que não tem a honra de comparecer a uma audiência pública, porque me parece que deve. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Diego Fonseca. Sua contribuição é importantíssima para essa audiência. Registro a presença aqui também do vereador Ariel Katz, conosco, e o Lucas Alves, chefe de gabinete da vereadora Vivi. Com a palavra, o Edson Avila, representando hoje aqui o vereador Isaac do Carmo. Bom dia, presidente, Gessé, meu amigo também, de 50 anos, Monte Claro, o melhor secretário que essa prefeitura tem, o mais experiente, como disse o Diego, vereador Ariel, Marcelo, Rodrigo, os colegas assessores. Presidente, o Diego acabou roubando a minha fala aqui, na verdade, o vereador Diego, com muito boa intenção. Primeiro, eu queria parabenizar o senhor, porque o vereador Gessé faz audiências realmente super relevantes nessa cidade, né? Eu admiro e parabenizo o senhor. Na verdade, vereador Diego, inclusive, a sua colocação foi sensacional, excelente, e em agosto nós fizemos um requerimento à Prefeitura Municipal solicitando informações.
Então, rapidamente eu vou dizer aqui o requerimento, foi em agosto, fizemos o seguinte questionamento à Prefeitura. Considerando que a Avenida Benedito Cursino dos Santos é local onde se encontra a UPA Central, Unidade de Saúde de referência da cidade, para atendimentos de urgência e emergência, considerando que a Avenida Walter Taumaturgo, localizada imediatamente ao lado, serve de apoio ao estacionamento de veículos dos municípios que buscam a UPA, e considerando que grande parte da população da avenida, atendida pela UPA, e pelos serviços de saúde no entorno, é composta por pessoas de baixa renda, para quem o pagamento de tarifa Zona Azul representa um obstáculo acesso à saúde, sobretudo em situações de emergência, e considerando que a cobrança do estacionamento em área intensa movimentação, relacionada a serviços públicos essenciais, não deve prejudicar ou limitar o acesso de quem mais precisa, e demais considerando, aí o vereador Isaac e nós, assessoria, entendemos solicitar à Prefeitura, questionar a Prefeitura se a Prefeitura reconhece os prejuízos causados pela manutenção da Zona Azul na rua Benedito Cursino dos Santos, na Avenida Walter Taumaturgo, para a população que busca atendimento de saúde na UPA Central e unidades vizinhas. Há estudos, discussões ou iniciativas em andamento no sentido de desonerar os usuários desse serviço da obrigatoriedade do pagamento do estacionamento? A Prefeitura estuda a retirada da Zona Azul nas ambas avenidas? A Prefeitura estuda a retirada da Zona Azul? Quais medidas podem ser adotadas? A Prefeitura respondeu muito sucintamente as seguintes rápidas respostas. O estacionamento rotativo nas proximidades das unidades tem por finalidade garantir vagas nas vias, no entorno para quem precisa acessar o serviço de saúde. A suspensão da cobrança do estacionamento rotativo nesses locais possibilitará que qualquer condutor pare nas vagas por tempo determinado, ainda que não utilize o sistema de saúde do município, bem como gerará desequilíbrio contratual com a concessionária. Será realizado um estudo em conjunto com a empresa responsável pelo estacionamento rotativo, considerando que implicaria alteração da regra já estabelecida, junto ao edital de concessão. E por último, sem controle de tempo, as vagas podem ser utilizadas por longos períodos e até mesmo por pessoas que não são pacientes ou acompanhantes. Bom, mas de qualquer forma, como o vereador Diego muito bem colocou, é muito fácil resolver isso, na nossa opinião, na opinião do vereador Isaac, inclusive. Ele entende que o usuário dos serviços de saúde vão chegar no serviço, no atendimento e vão receber um protocolo. Eles podem até pagar, como até sugeriu aqui o vereador Marcelo Fuad, eles podem até fazer o pagamento e depois, com o protocolo, vai lá no aplicativo, apresenta o protocolo e tem o desconto devolvido, o dinheiro devolvido, ou o tempo restabelecido por uma outra utilização. Então, é muito fácil de resolver. O que não é justo é fazer com que as pessoas que necessitam, não podem, são pessoas que vêm recorrer aqui, não têm condições, e muitas vezes idosos, pessoas que estão doentes, acamadas, pessoas que precisam de acompanhantes, né? E tenho que estar preocupada com essa questão, que, na nossa opinião, é muito fácil de resolver. Então, muito bem-vindo, vereador Diego, a sua colocação e o requerimento se servir de alguma utilidade para a gente poder fazer alguma atuação a respeito, Monte Claro, com relação à empresa ter essa conversa, essa discussão. E, se Deus quiser, quando a empresa for convocada, que eu acho que merece ser convocada pelo desrespeito, como falaram os nobres vereadores, a gente poder questioná-los a respeito disso. Muito obrigado, presidente, parabéns. Obrigado, Edson Ávila, por suas colocações pertinentes, como sempre, também. Vereador Ariel Katz, com a palavra, e após o Ariel, o chefe de gabinete do vereador Richard, presidente dessa casa, Rodrigo Miranda, também está com a palavra. Presidente, primeiramente, parabéns por mais uma audiência aí que Vossa Excelência tem feito com êxito na nossa cidade. Você sabe que o meu eterno carinho e respeito pelo seu trabalho. Hoje eu estou aqui para poder contribuir, junto com o nosso secretário Monte Claro, onde faz um excelente trabalho na cidade. Sei das dificuldades, mas tenho certeza aí que tem feito o seu melhor com a sua equipe. Infelizmente, a empresa não esteve aqui, faço coro juntamente com o vereador Diego e com Vossa Excelência. Tiver que ser convocado, nós estamos aqui à disposição para fazer a convocação da empresa, porque ela precisa prestar os esclarecimentos necessários para a empresa, para a comunidade, né, para a cidade de Taubaté. E temos muitos assuntos a falar sobre Starpar.
mas queria aproveitar aqui o nosso secretário Monte Claro sobre um assunto que está sendo bem discutido, Monte Claro, sobre os semáforos piscantes, né, em amarelo piscante, das 11 da noite às 5 da manhã. Temos vários relatos na cidade, por ser perigoso para muitas pessoas pararem no semáforo de madrugada, o pessoal que trabalha de aplicativo. Então, tem uma lei, até mesmo do ex-vereador João Vidal, que é a Lei 5.189 de 2016, fala sobre isso, né? Tem uma lei municipal que determina esse amarelo piscante, mas eu sei que, pelo CONTRAN, isso é uma lei federal, mas que vê através do senhor o que pode ser feito. Campinas faz. Eu estive ontem em Cruzeiro, era 10 horas da noite, todos os semáforos do centro da cidade estavam em amarelo piscante. O que o senhor pode contribuir com a nossa cidade? Pode nos ajudar, trazendo um pouquinho mais de segurança aí nos semáforos no período da noite. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ariel. O vereador Alberto também está presente conosco, com certeza tem algo para dizer. Está com a palavra o vereador Alberto Barreto. Obrigado, vereador Gessé. Bom dia a todos. Bom, essa questão da Estapar, Zona Azul aí, é um problema que já não é de hoje, né? Vários problemas aí, apontamentos. Eu já fiz junto ao secretário, fiz um requerimento aqui, tem um DOC. Esses dias encontrei um funcionário aí da Estapar no centro da cidade e questionei sobre isso. Porque assim, o vereador Gessé, nós temos um aplicativo no celular, né, da Zona Azul. Quando você para num lugar e põe lá a Zona Azul, passou do tempo, às vezes você a gente muitas vezes vai em muitas secretarias, você coloca meia hora, daqui a pouco você vai ver, você já passou mais de 1 hora na reunião, e de repente você só chega a notificação de você pagar os R$12. E eu já questionei, por que não chegar a notificação avisando, seu carro está parado e sai sem o pagamento da tarifa, para que você possa colocar. Se em 10 minutos você não coloca, aí eles aplicam a notificação, a multa você de R$10, que logo depois, se você não pagar, já vira 24, né? Sabe? Então, eu falo isso porque eu sofro muito com isso. Às vezes a gente vai na secretaria, eu vou na prefeitura, paro ali na prefeitura, boto um tempo ali, vou lá dentro, demora para resolver as questões, quando você vê, 24 contas você já tem que pagar, né? Então, é um absurdo, porque se esse carro de fiscalização, ele passa ali na rua e identifica o seu carro sem um pagamento, ele automaticamente já deveria gerar uma notificação para você, avisando que o seu carro está sem. Um alerta, para que aí você possa colocar. Se você não colocar depois desse alerta, aí ele aplica a notificação e a multa de R$12 ali, né? Então, eu já reclamei isso, é um absurdo e nada muda. Nada muda. Já falei direto com a empresa e nada muda. E assim, aí, Monte Claro, vai aqui uma questão. Essa empresa não vem tratando muito bem o cidadão taubatiano, tá? Com essas questões. Não vem tratando muito bem. E aí a gente vê que agora eles ganharam mais algumas ruas. Ali, por exemplo, a Souza Alves, né? Perto da difusora, ganharam um espaço ali. Para mim até ficou bom, viu? Vou falar assim, porque eu vou na rádio toda quarta-feira e ia ter um lugarzinho para parar ali. Mas eu acho que a rua é estreita e pequena para poder passar 2 carros, agora só passa um porque metade da rua virou zona de estacionamento. E a Estapar ganhou mais uma área para arrecadar dinheiro no município de Taubaté, né? Parece que a empresa está se tornando dona das ruas da cidade. As ruas, eu já falei isso uma vez, as ruas pertencem ao munícipe, ao cidadão taubatiano. A empresa presta um serviço, ela não pode se sentir dona do espaço público que pertence aos taubatianos. Obrigado, vereador Alberto, pela sua contribuição. O dia que Vossa Excelência sofreu essa multa, né, como foi levantado aqui, eu estava também junto e foi o gatilho que me motivou a trazer essa audiência pública. Por quê? Eu não tenho muita habilidade com o aplicativo da Estapar, né? Nem gosto muito. E eu estacionei ali na Praça do Bom Conselho. A hora que eu estava me dirigindo a uma reunião na prefeitura, eu mandei uma mensagem: Evandro, coloca para mim, por favor. Não tinha dado 6 minutos. Não, você já foi multado. Falei, como assim? Então, comecei a trabalhar esse tema e foram vindo muitas questões. Pela ordem, presidente. Pois não, Ariel. Contribuindo com a sua fala, a minha esposa, ela parou ali mesmo no Bom Conselho,
ela estacionou meu carro e passou aquele carro com cheio de câmera. Big Brother. Isso. Ela falou assim, ela estacionou, não ficou 1 minuto estacionado, chegou no aplicativo a multa. Ela falou assim, eu acabei de estacionar. Olha, o que a gente entende é que, na verdade, até uma pauta que eu coloquei aqui para o secretário, o que está deixando a gente muito intrigado, né, a principal fonte de renda da empresa, eu acredito que tem que ser o quê? Coloquei ali 1 hora, essa é a principal fonte de renda. Mas o que a gente percebe, vereador Alberto Barreto, é que mudou. A principal fonte não está sendo a hora de estacionamento, está sendo o quê? As multas de R$12, de 24, por quê? Você tomou 12, é equivalente a quantas horas? Então, o alerta nunca será dado, porque o alerta você vai colocar R$3 no máximo. Já a multa é 12. Ou seja, é a matemática muito boa para o lado da empresa, que infelizmente não está. Que hoje, faltando com respeito, principalmente à população taubatiana e também com essa Casa de Leis, que está atenta. E nós vamos ficar agora mais ainda. A empresa Starpar está em dívida com a cidade de Taubaté e com essa casa. Mas ela vai ter que se retratar, esclarecer, primeiro, o motivo de não comparecer a uma audiência pública, que é algo super tranquilo, né? Ninguém está aqui armado, ninguém está aqui para trazer lacração. Nós estamos aqui para esclarecer esse momento tão complicado da Zona Azul na cidade de Taubaté. Então, o que me incomoda muito é isso. A fonte de renda hoje, pelo que a gente percebe, está sendo muito mais lucrativo com as multas de 12 e 24 do que alertar, pessoal, você precisa colocar 1 hora de estacionamento. Então, nós estamos, já que o carro é do Big Brother, a Câmara também vai estar de olho em vocês. Já estamos, né? Vários vereadores se comprometeram, se for necessário, iremos convocar. Aqui a Câmara primeiro convida, de forma republicana. Mas quando a empresa começa a colocar barreiras para que isso aconteça de forma tranquila, a gente tem a prerrogativa de convocar. Aí fica um pouco mais apertado para vocês. Então, secretário, acredito que é o momento do senhor agora fazer suas considerações, de repente, alguma coisa que o senhor viu que dava a responder pela mobilidade urbana, o senhor irá responder. Óbvio que quando é diretamente a Starpar, ela tem a obrigação de se retratar com essa casa. Então, quero que o senhor fique muito à vontade, tenha o respeito desse presidente, dessa audiência, também dos demais vereadores. Então, tem um vereador pedindo parte aqui que eu vou conceder, o senhor já se prepara para fazer o seu trabalho. Vereador Alberto, depois tem mais alguém, ou Edson? Pela ordem, presidente. Pois não. O nosso colega, nosso companheiro Lucas, ele pediu uma palavrinha rapidinha, só porque ele tem uma informação importante para passar. Tudo bem, é que como ele estava lá atrás, eu nem me atentei, Lucas, tá bom? Mas fica à vontade. O Lucas representa hoje aqui a vereadora Vivi, depois você tem uma parte, Alberto, tá bom? Bom dia a todos, representando a Vivi aqui hoje. Parabéns, Gessé, pela audiência pública, secretário Monte Claro. Nós ficamos sabendo, chegou no nosso gabinete, que inclusive os funcionários da Starpar têm metas de notificações para serem entregues durante o dia. Olha para você ver a gravidade. A sua fala que você falou que a Starpar aí está realmente lucrando, de repente, de uma forma diferente do que foi contratada, você vê aí pela orientação que é feita aos funcionários. Obrigado, Lucas, que representa a Vivi da rádio aqui. Monte Claro, importante essa informação para a gente investigar, né, a fundo. Hoje seria uma oportunidade importante da empresa estar aqui, entendeu? Roberto, pois não. A gente chega no nosso gabinete, né? Até estava agora uma assessoria minha mandando aqui, que chega muita reclamação no WhatsApp nosso do gabinete da questão do estacionamento ali na Rua Souza Alves, né? Que tirou ali de Salmão, passar 2 carros, né? Para apenas um agora, com essa questão do estacionamento da Zona Azul. Chega muita reclamação no nosso gabinete em relação a essa questão também. Gostaria de deixar claro aqui a reclamação da população. Obrigado, Roberto. Secretário Monte Claro, por favor, é com você. Bom, obrigado. Eu vou
pontuar, porque a gente preparou um material, né? Então, às vezes, eu tenho que ficar folheando aqui, porque é importante que se diga... primeiro, tecnicamente, nós entendemos que uma cidade como Taubaté, a Zona Azul, estacionamento rotativo, por assim dizer, ele tem a sua importância. Antes de responder os questionamentos, deixa eu deixar um grande abraço para o meu amigo Marcelo, né, de mais de 50 anos, colega de faculdade, foi vereador, presidente dessa casa, enfim, é uma pessoa muito querida também. Mas nós entendemos, por exemplo, Pindamonhangaba está com um grande problema. Pindamonhangaba acabou o contrato do estacionamento rotativo, né? E uma cidade como Taubaté, que você tem um centro com comércios pequenos, né? Você tem, é muito aquela coisa assim, você tem 4 metros de frente por 50 metros de profundidade. E o número de vagas de estacionamento disponíveis é extremamente pequeno, se considerar, bom dia, vereadora Thalita, se considerar esse movimento na região central. Então, tecnicamente, nós entendemos que é uma excelente alternativa o estacionamento rotativo. Cabe dizer, vereador Alberto Barreto, que a decisão da Souza Alves foi minha, pessoal, porque foi feita uma reunião com o pessoal do Sindicato do Comércio Varejista, junto ao prefeito também, o prefeito participou da primeira reunião, e eles solicitaram que a gente pudesse fazer um estudo no sentido de liberar áreas de estacionamento da região central, porque o centro da cidade de Taubaté está morrendo, o comércio está morrendo. A Souza Alves, como o senhor pode muito bem, né, ver, todas as portas fechadas, aluga-se, vende-se, etc. Então, nós vimos que ali seria uma área que poderíamos liberar. Então, assim, aí eu quero dizer que eu trouxe para mim a responsabilidade, porque fui eu que determinei que fosse feito ali. Assim como outros lugares que a gente está estudando a possibilidade e, obviamente, estamos monitorando, né, até os impactos. Existe uma preocupação, vereador, eu acho que nós até já conversamos sobre isso, porque na medida em que nós criamos dificuldade para o estacionamento, né, a tendência na região central é que muitos edifícios que estão lá sejam demolidos para fazer estacionamento particular. Ora bolas, o centro da cidade, que a gente quer fazer um plano, né, de reativar o centro, reavivar o centro, inclusive, particularmente, eu entendo que a moradia é uma grande alternativa para a região central, né? E o que a gente vê é a proliferação maciça de estacionamentos particulares, né? Eu mesmo tenho amigos e amigas que são donos que falam para mim, você não pode liberar estacionamento, senão a gente vai perder o ganha-pão da gente. É uma briga de interesses, vamos dizer assim. Mas, particularmente, eu entendo que a gente tem que ter discernimento suficiente para poder compreender aonde dá para fazer, enfim. Então, só para esclarecimento de Vossa Excelência, que a Souza Alves foi uma decisão minha, tá? 90% são dados que eu tenho, portanto, eu vou replicar, presidente, os dados que eu tenho. 90% das operações do estacionamento regulamentado Taubaté são por aplicativo. Então, obviamente, o número vem crescendo de usuários do aplicativo. Concordo em grau, número e gênero com o vereador Gessé, quando fala, nós temos uma parte da população que é avessa à tecnologia, e eu respeito profundamente. Também é uma parte que tem dificuldade de compreender a tecnologia, compreendo perfeitamente e também respeito, né? E a gente tem que criar mecanismos para poder, eu diria assim, fazer essa inclusão, né, do ponto de vista digital, de tal forma que as pessoas possam se inteirar da situação. Mas 90% é o aplicativo. Eu vou respondendo brevemente os questionamentos. Se faltar alguma coisa, por gentileza. O chamado veículo tem um termo de referência. Quando foi feita a licitação, o chamamento para a licitação,
O contrato foi assinado em 2019, né? Portanto, em 2018 foi iniciado o procedimento. Então, foi feito um termo de referência. No termo de referência, vereador Gessé, está explícito, né, a utilização do veículo. Então, lá naquele termo de referência já dizia da utilização de vídeo monitoramento por veículos, enfim. Esses veículos são autorizados, né, a operar pela Resolução CONTRAN 909, que define, né, que o vídeo monitoramento ele é permitido, tanto no caso, né, dos veículos do estacionamento rotativo, quanto, por exemplo, até o vídeo monitoramento que nós usamos na cidade para fazer autuação em veículos também. Então, existe a regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito, portanto, né, está legal, né, está legal, né? A nossa compreensão é que é legal, né? Entendido também é importante que se diga, né, que nós cumprimos o que está no contrato e sempre estamos questionando a empresa, né, no dia a dia, nos questionamentos, enfim. A outra coisa importante, esses dias mesmo eu entrei, e aí é uma questão que nós, né, do governo do prefeito Sérgio Vitor, estamos observando também, é que, por outro lado, isso foi objeto de uma conversa também com o nosso secretário de Segurança, o capitão Souza, né, e o Danilo também, da possibilidade, por uma questão de segurança pública, até do próprio veículo da Estapar fazer reconhecimento de placas, né? Todo mundo sabe, nós temos a Muralha Paulista aqui, nós temos vídeo monitoramento na cidade já, a Secretaria de Segurança já efetuou né, vários veículos roubados, enfim. Então, isso é importante também do ponto de vista da segurança pública. E eu até conversei com a diretoria da Estapar esse dia, falei, existe possibilidade da gente, né, dividir essas informações, do ponto de vista da tecnologia, sim. Então, por outro lado, também, do ponto de vista da segurança pública, seria teoricamente interessante. Meu querido amigo Marcelo, né, a questão de vaga solidária, eu concordo em grau, número e gênero. O problema é que nós temos mesmo o vereador Diego. Frequentemente o vereador Diego manda imagens para mim de gente, e isso assim é lamentável, eu só posso lamentar, que não respeita não apenas vaga de idoso, vaga solidária, né, a própria causa de defesa do vereador, da própria vereadora Thalita, não respeitam. Isso é inadmissível. Né? Vans escolares, que a gente já conversou bastante sobre isso, é inadmissível, isso é uma questão de educação. Né? Então, eu sou o tipo de pessoa que, quando eu vou no supermercado, eu acabo de fazer a compra, eu devolvo o carrinho no lugar. Eu não paro em vaga de supermercado para ir no banco. Então, assim, eu estou começando a achar que a gente ser muito rigoroso e certo, não está dando certo. Não é? Não está dando certo. E eu não estou falando como secretário apenas e tão somente, porque olha o tamanho da responsabilidade. Você imagina, vereador Alberto, às vezes você tem que olhar uma situação, eu tenho que me conter, porque a vontade é parar, descer do carro, virar para a pessoa e falar, por favor, né? Por favor. Então, é um negócio assim de educação. E aí, se você faz uma autuação, nossa, o pessoal liga na rádio, faz escândalo, Então, assim, eu fico entre a cruz e a espada. Né? Eu fico entre a cruz e a espada. Na minha opinião, a gente tem que seguir o que está na legislação. Cumpra-se. Esse é o meu papel. Mas é lamentável, Marcelo. Ainda mais nós que já estamos na idade boa, né? Já passamos dos 60, a gente precisa dessas vagas também, pô, né? Independentemente de qualquer coisa, né? A gente tem que usufruir. Vamos lá. O modus operandi da empresa. Então, é importante que se diga também, tudo está no contrato, tudo está devidamente registrado
E o modus operandi da empresa, bem colocado, é regulamentado por decreto. Então, essa situação, por exemplo, o decreto que está em vigor, ele fala, o aviso de pagamento de tarifa, quando vem a notificação, se passar o determinado tempo que não efetuar o pagamento no limite de 15 minutos, terá ainda 120 minutos para pagar a regularização, que será no valor de 10 tarifas, etc. e tal. Então, assim, e ainda tem mais uma situação que está também na legislação, que terá 72 horas para regularizar. O que eu acredito que deva estar faltando, talvez, é a melhor compreensão da população. Quer dizer, a gente precisa criar um mecanismo, e aí eu acredito que seria parte da responsabilidade nossa, de criar um mecanismo junto com a empresa, de fazer com que as pessoas tenham essa informação de forma mais correta. Porque quando as pessoas, de forma geral, não possuem a informação de forma correta, a informação fica dispersa. Então, por exemplo, deixar muito claro uma coisa aqui, vereadora Thalita, isso é importante que a gente diga, o veículo da Estapar não multa, ele não multa, ele não tem autoridade para multar, né? Ele vamos dizer, ele é o dedo duro, ele é o fiscal da situação, ele vai passar, ele vai fiscalizar, ele vê, isso é o modus operandi dele, né? Eu não defendo nem pelo sim, nem pelo não, é a forma como está acontecendo. Ele passa, identifica a placa. Identificando a placa, né? Se você tiver o aplicativo, ele faz o reconhecimento e faz a notificação. Quando a placa não é identificada, ou seja, quando a pessoa não tem o aplicativo, isso é a informação do modus operandi da empresa. Então, é a informação que eu recebo. A empresa notifica o fiscal da área para fazer a notificação, que é aquela no papelzinho, para colocar no painel do veículo, né? no para-brisa do veículo. Confesso que tive um caso agora semana passada, uma grande amiga minha, inclusive, ali na Carneiro de Souza, ela veio reclamar que ela tinha sido feita a multa, convertido em multa, mas ela não recebeu o papelzinho. Eu queria dizer o seguinte, a empresa, quando faz a notificação, né, no papelzinho, entre aspas, por assim dizer, ela fotografa. Então, quando eu questiono, a pessoa vai lá reclamar para mim e tudo mais, quando eu questiono, eles mandam para mim, olha, foi notificado, está aqui a notificação no para-brisa. Aí, né, só reportando, a pessoa, essa minha amiga, falou, mas quando eu cheguei lá não estava. Eu falei, aí, sei lá, né? Enfim. Mas todas as vezes em que, isso é a empresa que diz, que ela notifica pelo aplicativo, né? A pessoa recebe, tem o prazo lá para fazer a regularização, mas o teor, ou seja, o instrumento legal que está em vigor diz o seguinte, você tem o tempo de 1 hora para fazer a regularização, 120 minutos para fazer a regularização, tá? E até 72 horas para resolver o problema. Então, eu acredito, e outra coisa, se eu estiver estendendo aqui, o senhor, por gentileza. E outra coisa que é importante, e aí é uma questão realmente de compreensão, né? Eu parei meu carro e logo em seguida eu fui notificado. Existe na legislação, né, o tempo, né? Você pode ficar 10 minutos, 15 minutos, etc. e tal. Eu entendo que, discutindo, né, com a empresa, falei, como é que vocês mensuram isso? Falou, não tem como mensurar. Então, não tem como mensurar. Eu não sei se aquele carro está parado ali há 5 minutos, 10 ou 1 hora. Me permite? Pois não, claro. Secretário,
só passa a contar para ele a partir da hora que ele identifica o veículo parado. Então, a partir da hora que ele identificou, ele só pode aplicar a notificação depois do tempo decorrido. Sim. Se ele não sabe o tempo que está lá, ele não pode presumir que está lá mais acima do tempo que a lei prevê. Sim. Então, ele está errado. Aí já caracterizou o erro absurdo que essa empresa vem cometendo, porque a partir da hora que ele passa, ele identifica, ele já aplica, sem saber o tempo que a pessoa estava parada lá ou não. Então, aí já está a primeira irregularidade que essa empresa vem cometendo na cidade de Taubaté. Sim, perfeito. Pois não, você quer... Não, depois de você acaba, vai falar. A senhora quer falar alguma coisa, vereador? Não, depois de você. Depois? Não, então, eu concordo. Então, na verdade é isso, quer dizer, cria-se um hiato, e eu entrei em contato com outras cidades também, outros colegas, falei, como é que vocês resolvem aí? Né? Na verdade, isso é um hiato, né, de todas as cidades. Quer dizer, isso não é apenas tão somente em Taubaté. Todas essas questões apontadas, né, também aqui na audiência, pela Câmara, pela população, de forma geral, né, são problemas que ocorrem em todas as outras cidades que têm também a área azul, quer dizer, isso não é só especificamente no caso de Taubaté. Eu vou abrir aqui a palavra, acho que a vereadora quer se pronunciar, depois a senhora faz as suas considerações, aí depois eu vou respondendo, para poder responder tudo que foi solicitado. Obrigado, secretário. Vereadora Thalita, obrigado também pela presença, registrar a presença dela aqui e aproveitar também para que possa fazer os seus questionamentos, tá bom? Bom dia, presidente, vereador Gessé, cumprimento a mesa. Bom dia aos colegas que estão aqui também, quem nos acompanha pela TV Câmara. Eu vou começar a minha fala repetindo tudo que eu já venho dizendo desde o meu primeiro ano do primeiro mandato, porque o contrato é o mesmo, a empresa é a mesma, embora a gestão tenha mudado, a gente ainda encontra os mesmos problemas e cada vez a gente tem conhecimento, através da população, através das demandas, de situações cada vez piores. Então, o que eu tenho dito, secretário, ao longo do primeiro mandato e ainda nesse também, é que a gente tem o pior contrato com a Estapar do Estado de São Paulo. A gente avaliou os contratos que tem com São José dos Campos, com Rio Claro, com Pindamonhangaba, que Pinda, inclusive, foi muito feliz em rescindir o contrato com a Estapar. E o nosso contrato é um dos piores. Primeiro porque a nossa ACT é uma das mais caras. É mais cara que de São José, era mais cara do que de Pinda, é mais cara do que de Rio Claro também. Em seguida, eu quero também trazer algo que eu já fiz por meio de indicação, por meio de requerimento. Todos os vereadores já somaram um coro comigo nessa solicitação de que no nosso contrato, só aqui em Taubaté, pessoa com deficiência e idoso não tem isenção em qualquer vaga. Em Pinda era assim, São José é assim, Rio Claro é assim. A pessoa que tem a plaquinha no seu carro que garante que ela é uma pessoa idosa, uma pessoa gestante, uma pessoa com deficiência, ela pode parar em qualquer vaga da Zona Azul, da Estapar, que ela não precisa pagar. Mas na nossa cidade, ela precisa parar especificamente na vaga PCD ou na vaga de idoso para que ela tenha isenção. Isso já foi uma solicitação recorrente, já fiz esse apelo aqui várias vezes, todos os vereadores já somaram um coro comigo para que a gente possa rever isso no contrato. É algo muito simples e que a empresa concede em todos os outros municípios que ela presta serviço, mas na nossa ela não concede. E aí também faz parte da gestão, é responsabilidade da secretaria, juntamente da prefeitura, cobrar que o nosso contrato também sirva mais equilibrado à nossa população, porque a empresa, ela arrecada mais de 4 milhões no nosso município. Em 2023 foi 4,5 milhões, em 2024 foi 4,7 milhões. Então, é uma empresa que arrecada muito e que não reverte o serviço de qualidade de acordo com o que ela arrecada. E isso não é só o que os vereadores aqui falam representando a população, são as demandas que a própria população nos trazem. E aqui eu faço coro também com que o chefe de gabinete da vereadora Vivi trouxe aqui, porque é uma demanda que também já chegou no nosso gabinete, que ex-funcionários relatam para a gente que eles têm meta
meta de cobrança. E aí, isso precisa ser averiguado. Precisa que tenha uma responsabilidade, que tenha uma investigação, algum tipo de auditoria, porque se esses relatos estão chegando, eles precisam ser investigados com muita seriedade e responsabilidade. Porque se os funcionários têm meta em cobrar os nossos munícipes, quem está pagando essa conta é a população, com uma postura irregular da empresa, acredito eu. E aí cabe também, não só essa casa fiscalizar, mas a própria secretaria fazer uma fiscalização séria em relação a essas denúncias que estão chegando. E aí o mais novo que chegou para a gente foi através de uma solicitação que nós fizemos para que houvesse a implantação de uma vaga de embarque e desembarque em frente ao CAPS AD, que fica na rua 4 de março. Essa demanda veio através dos servidores, porque a gente tem servidores com deficiência que trabalham na prefeitura em vários setores. No CAPS AD era uma das servidoras com deficiência que trabalhava no CAPS e que trouxe essa demanda, além de pessoas com deficiência também que utilizam do CAPS AD e que precisavam dessa vaga de embarque e desembarque. E a resposta que a gente teve da nossa solicitação é que não era possível conceder a vaga, vereador Alberto, porque ao conceder uma vaga de embarque e desembarque, é preciso dar de contrapartida, conceder 2 novas vagas para a empresa implantar na Zona Azul. E aí, esse é um marco que precisa ser revisto no contrato. Se existe essa cláusula de fato de que para implantar uma vaga de embarque e desembarque no município em frente aos nossos equipamentos, a gente precisa conceder novas vagas para a Zona Azul, para Estapar. Isso tira a autonomia da prefeitura de poder, da Secretaria de Mobilidade Urbana, de atender a necessidade do serviço público, dos equipamentos públicos e da população. Então, eu trago aqui esses questionamentos em relação ao nosso aviso de cobrança de tarifa ACT, que é a mais cara que a gente tem do Estado de São Paulo, dos contratos que existem entre Estapar e outros municípios. Qual é essa memória de cálculo que sustenta esse preço e onde está a contrapartida real para o cidadão taubatiano? Daí, o segundo questionamento é sobre a acessibilidade e a inclusão, do porquê que só no município de Taubaté a gente não consegue rever essa questão com a empresa de conceder que pessoas idosas e pessoas com deficiência possam parar em qualquer vaga com a isenção, basta ter a placa que garante que ela é uma pessoa com deficiência e uma pessoa idosa. E agora, esse mais novo questionamento que eu trouxe, também de uma demanda recente, sobre as cláusulas contratuais e a subordinação do município para a empresa de ser obrigada a conceder novas vagas para Estapar, a partir do momento que ela decide colocar vagas de embarque e desembarque. E meu último questionamento: existe a pretensão da Secretaria de Mobilidade Urbana, caso a gente averigue que a empresa realmente está sendo abusiva na sua forma de atuar no município, de rescindir o contrato como o Pindamonhangaba fez? São esses meus questionamentos. Vereador Gessé, presidente dessa audiência, muito obrigada. Obrigado, vereadora Thalita Cadeirante, pelos seus apontamentos, sempre pertinentes também. Eu vou aproveitar que o líder do governo aqui, do prefeito Sérgio Vitor, o vereador Alberto, está presente, e é uma pessoa também que entende muito essa questão de trânsito, é instrutor, tem informação para isso. Eu vou sugerir que a Vossa Excelência leve ao prefeito que possa ser revisto esse contrato de forma urgente da empresa, tem que ser revisto. E também o decreto, que está travando muito. Então, fica a minha sugestão que Vossa Excelência possa colocar a lupa nisso também conosco e levar ao prefeito que a casa não está contente, porque nós representamos uma cidade, e a cidade está sofrendo. Então, fica aí meu pedido para Vossa Excelência que possa somar conosco nessa questão, tudo bem? Com certeza, vereador Gessé. Vou conversar com o prefeito sobre essa questão, para que a gente possa analisar, junto com o secretário aí, um grupo aí de estudos e analisar esse contrato e se arrumar a empresa para sentar e rever essa questão. Eu acho que, como eu bem falei aqui, a cidade parece que se tornou refém da empresa. Como bem trouxe a vereadora Thalita aqui, olha para você ver, a rua pertence ao município.
Aí a gente faz um contrato com a empresa para ela fazer a gestão das vagas e agora para ela se tornou dona da vaga. E para ela me ceder uma vaga, eu tenho que dar 2 para ela, eu tenho que comprar a vaga dela. Parece que eu tenho que comprar um espaço na rua agora, a prefeitura tem que comprar um espaço na rua, porque parece que a rua pertence à empresa, né? Então, vereador Gessé, mas eu acho que o que o secretário trouxe para a gente aqui, a questão do decreto, a gente vai junto com o prefeito, sim, sentar e conversar com ele para que a gente possa mudar esse decreto e colocar regras mais claras nessa questão. Porque, vereador Gessé, eu sei porque eu tenho várias notificações aqui, que já aconteceu comigo. Não dá 120 minutos, não dá. Depois que vem antes da vinda a notificação, não. Né? Então, é um absurdo essa questão e eu acho que a gente precisa olhar isso aí com lupa, bem grande ainda. Bom, ficou em aberto também uma questão do Edson Ávila sobre aqui o entorno, enfim, e também uma questão sobre a UPA Central, né? Do vereador Diego. É o que eu falo, né? A gente tem uma situação onde, claro, né, uma questão que podemos levar para discutir com a empresa. A outra, né, é sempre aquela questão de não estar no contrato, né? Então, se não está no contrato, há uma resistência, né, com relação à empresa e tantas outras que nós encontramos aqui na administração do prefeito Sérgio Vitor. Então, em alguns momentos, a gente tenta conversar, né, mas há sempre a questão do amparo legal baseado no contrato já firmado, né? E deixar muito claro, eu não vou ficar dando desculpa que foi firmado no governo passado, a responsabilidade é nossa, nós entramos na prefeitura, nós temos que responder por isso. Então, eu não respondo por erro do passado, não respondo pelas coisas que foram feitas, eu respondo por aquilo que eu faço. E é óbvio, né? A gente tem um contrato, né, para administrar. Eu sou uma pessoa que eu cumpro aquilo que está no contrato, questiono tantas outras, e na medida que a gente pode negociar com a empresa, evidentemente a gente senta, né, para negociar. A solicitação, né, de Vossa Excelência é uma solicitação que eu entendo que é excelente, poderia realmente liberar, né? São coisas que nós já apresentamos para a empresa para poder, né, tentar criar aí uma sensibilidade, por assim dizer, para a gente poder chegar nessas solicitações. A questão do embarque e desembarque no CAPES-AD eu vou ver pessoalmente, tá? Já está anotado aqui, eu vou ver isso pessoalmente. E não só o CAPES-AD, né? Inclusive questão também de outras áreas que possa ter essa solicitação, eu também vou... Eu tenho visto pessoalmente muitas questões dessa natureza. Eu acredito, vaga de idoso, veículo, câmara de segurança, vaga... Então, só para poder entender, né, e deixar muito claro isso. O veículo não faz multa, ele não multa, ele faz a notificação. Não cumpridos os prazos, conforme está aqui no contrato, a empresa envia à Secretaria de Mobilidade para poder ser transformada em autuação. Então, não é a empresa quem faz a multa. Eu vou deixar muito claro isso. Porque eu tenho escutado muita gente falando, inclusive em rádio, né, na própria imprensa, mas é o carro que multa. Não, ele não multa, pelo amor de Deus, ele não tem atribuição para multar, oficial para multar. Ele apenas faz, é um fiscal, ele passa lá e faz a notificação. E também deixar muito claro que é a resolução 909 do CONTRAN, né, que autoriza. E tudo isso está no termo de referência, isso não foi criado, né, nessa administração, na administração do prefeito Sérgio Vitor. Nós herdamos o contrato e tudo isso que está sendo feito está lá conforme o contrato. Agora, evidentemente, que a gente tem tentado estabelecer uma boa linha, né, de conduta com a prestadora de serviço e ouvindo, obviamente, todas essas demandas. Okay. Acho que todo mundo já está contemplado, né? Eu quero agradecer, Monte Claro, mais uma vez, pelo seu profissionalismo, pela sua empatia também com a nossa cidade. A sua presença foi fundamental. E o meu lamento, infelizmente, a empresa faltou com muito respeito conosco. Era o momento da gente, igual foi com o senhor, de esclarecer. Acho que ela perdeu uma grande oportunidade de provar
que ela tem boas intenções com a cidade. Ela perdeu uma grande oportunidade hoje, que era apenas uma conversa, era apenas um momento para a gente entender um pouco mais. Mas, infelizmente, ela não está aqui, ela com certeza deve se retratar conosco, com certeza através de vocês, da mobilidade, mas a Câmara aguarda, de forma urgente, um posicionamento da empresa, pelo motivo de não vir hoje, de não assumir esse compromisso, nós estamos aguardando. Quero agradecer Marcelo, Edson, todos os assessores que passaram aqui, e discutindo os temas propostos para hoje. Agradeço a presença de todos que acompanharam os nossos trabalhos. Declaro encerrada essa audiência pública. Bom dia a todos.